Capítulo 831. Ao ver Leonard, os músculos das costas de Klein instantaneamente enrijeceram. Seus nervos ficaram tensos como um arco totalmente tensionado que poderia disparar a qualquer momento. Lembrou-se muito claramente que Leonard tinha um anjo do caminho do saqueador, Palez Zoroaste, parasitando. Ele podia sentir a singularidade de seu corpo e, a partir disso, enxergar através de seu disfarce. Se esse vovô informasse Leonard do problema com o guardião à sua frente, isso seria problemático. Só terei que torcer para que meu querido poeta tenha medo de que seu segredo seja exposto e que finja ignorância. De volta a Tingen, embora ele muitas vezes dissesse que todos têm seus segredos e que não há necessidade de se preocupar com isso, isso é tudo em relação a assuntos relacionados à igreja. Quem sabe se de repente ele sente a necessidade de defender a justiça e decide ser leal e correr o risco de me expor. Afinal, esse assunto é muito parecido com o de Inci Zanguil. Nesse momento, a testa de Klein quase suou. Para ser franco, nunca esperou encontrar Leonard enquanto se dirigia para o portão Chanes, porque ele era uma luva vermelha e não um falcão noturno comum. Não havia necessidade de estar de plantão, então não havia necessidade de ele estar aqui naquele momento. No entanto, Klein imediatamente pensou em um ponto crucial. Quem conseguiu detectar sua singularidade foi Palez Zoroaste e não Leonard Mitchell. A atitude do primeiro era mais importante. O vovô sabe que eu sei da sua existência. Se ele expor meu disfarce e me empurrar para um canto, ele tem que estar preparado para ser exposto por mim. Quando chegar a hora, com certeza estaremos trocando golpes uns com os outros, não beneficiando ninguém. E para um anjo do caminho do saqueador que não acredita na deusa, não há necessidade disso. Se eu fosse ele, fingiria que nada tinha acontecido. Eu nem avisaria Leonard Mitchell, deixando minha segurança para ser decidida pelo meu anfitrião. Quando ele rapidamente pensou nisso, Klein compôs-se e caminhou em direção a Leonard Mitchell. Leonard olhou indiferente para o guardião com cabelos grisalhos e esparsos. Ele não pôde deixar de levantar a mão direita para cobrir a boca e bocejar. Ele não tem nada melhor para fazer porque não dorme à noite, então tinha ido para a sala de plantão jogar cartas com a pessoa de plantão? Que sem sono perfeito! Klein entendeu grosseiramente o motivo do surgimento do amado poeta Luva Vermelha. Ele relembrou as reações dos guardiões quando conheceram os falcões noturnos em Tingen. Ele silenciosamente acenou com a cabeça para Leonard e desenhou uma lua com o dedo indicador e médio direito, batendo em seu peito 4 vezes no sentido horário. Leonard usou a mesma ação em resposta ao passar pelo guardião sem perceber nada. Klein exalou silenciosamente enquanto mantinha seu ritmo e marcha habituais até chegar ao seu destino. A porta dupla preta de ferro era pesada e fria. Nela estavam gravados 7 emblemas sagrados aparecendo como se nada pudesse mexer com ela. Klein virou o corpo para o lado e deu 2 passos para o lado. Bateu na porta e, sob o olhar do falcão noturno de plantão, abriu o portão Chanes. A escuridão lá no fundo imediatamente surgiu. Mesmo que houvesse velas de prata com padrões gravados queimando silenciosamente em seu interior, elas não foram capazes de dispersar tal sentimento. E a chama azul fantasmagórica acentuava o silêncio mortal. Enquanto isso, Klein sentia que algo invisível na escuridão estava passando por sua pele e entrando profundamente em seu corpo. Atravessou a fronteira da realidade e das ilusões, conectando-se ao espectro Senor. De repente, sem sequer ativar sua visão espiritual, ele viu fios pretos cobrindo a área atrás do portão Chanes. Eles balançavam suavemente, ou empacotados ou estendidos como se uma dama estivesse estendendo seus cabelos,
ou algum monstro estivesse movendo seus tentáculos. Klein avançou com uma expressão impassível. Depois de entrar na área protegida, ele se virou e fechou o portão chanes. Naquele momento, todos os sons do lado de fora estavam completamente cortados. O silêncio lá dentro era como um reino dos mortos. Isso o fez deliberar e sentir medo. Klein lembrava-se de si mesmo ocasionalmente observando a escuridão na cama com os olhos abertos. Ele não se atreveu a dormir, embora não tivesse ouvido nenhuma história de fantasmas. Não é à toa que a deusa tem o título de Imperatriz do Horror. Klein lançou o olhar para o lado e ergueu a lanterna no canto, iluminando-a com grande familiaridade. A luz amarela fraca imediatamente jorrou antes de ser contaminada com um azul fantasmagórico. Klein, que vestia um manto de clérigo negro, não tinha pressa em ir para o porão 2 para procurar o caderno da família Antigonos. Em vez disso, ele ficou atrás do portão e esperou pacientemente. Ele estava fazendo isso no caso de os falcões noturnos precisarem urgentemente de algo, mas só podiam esperar até o amanhecer, já que não conseguiam pegar coisas à noite. Com base em sua experiência, os guardiões foram mais facilmente perturbados nos primeiros 5 minutos em que entraram no portão de chanes. Enquanto ele sobrevivesse a esse período, e enquanto não houvesse acidentes adicionais, o processo normal de entrega de materiais aconteceria depois das 8. Esse era o horário de trabalho padrão dos falcões noturnos e do pessoal civil. Em outras palavras, se Klein durasse os primeiros 5 minutos, não seria perturbado pelos falcões noturnos nas 2 horas seguintes. Claro, não teria muito tempo para sua operação. A Igreja da Noite Eterna abria às 8, e os servos acordavam 1 hora ou 1h30 antes do horário para começar a trabalhar. Depois das 6h30, os outros servos poderiam perceber que um deles estava desaparecido. O tempo passou enquanto os batimentos cardíacos de Klein não podiam deixar de acelerar. Ele achou os 5 minutos excruciantes. Finalmente, sua contagem regressiva finalmente terminou quando ele lançou seu olhar para as escadas de pedra na escuridão, era a passagem que levava ao 2º andar. Naquele momento, não havia ninguém aqui dentro que pudesse restringi-lo. Nesta fase, Klein acreditava ter superado 70% das dificuldades. Os 30% restantes consistiam em como ele sairia após a obtenção do caderno. Claro, sempre havia uma certa chance de todos os tipos de acidentes acontecerem. Klein não quis ser descuidado enquanto levantava uma lanterna e caminhava até a escada de pedra. Para outros Beyonders, o primeiro nível atrás do portão chanes era realmente muito mais atraente do que os artefatos selados. Havia todos os tipos de ingredientes Beyonder, fórmulas de poção e conhecimento secreto aqui. Havia até hereges capturados que haviam sido presos, bem como Beyonders não oficiais. Seja tentando ser rico, avançar ou resgatar seus companheiros, um infiltrado só precisava procurar por esse nível. No entanto, Klein precisou ir mais fundo para dentro de onde os itens perigosos estavam selados. Passando por algumas câmaras de pedra bem trancadas, ele claramente sentiu as pessoas lá dentro. No entanto, não estavam fazendo barulho ou rugindo, nem estavam implorando por misericórdia ou gritando por ajuda. Elas estavam silenciosamente deitadas ou sentadas ali. Suas auras já haviam esfriado. A luz da lanterna piscava enquanto iluminava a escada. Klein se concentrou novamente e foi andando mais fundo no subsolo. Ele não correu, com medo de desencadear uma reação negativa do selo central. À medida que se tornava mais escuro, as chamas azuis fantasmagóricas das elegantes velas nas 2 extremidades haviam enfraquecido, pareciam estar prestes a ser extintas a qualquer momento.
E nesse momento, a escuridão pura poderia trazer mudanças horríveis e inimagináveis. Klein reprimiu seu medo instintivo quando finalmente desceu as escadas e chegou ao porão 2. Com uma visão noturna de espectro, Klein descobriu que havia paredes estranhas feitas de aço, tijolos, lama e prata. Elas foram seccionadas em diferentes regiões, com certos pontos abertos e outras salas bem fechadas. Todos tinham um artefato selado. Com a lanterna na mão, ele virou à esquerda enquanto a cena diante dos olhos de Klein se iluminava. Ele viu uma chama ardente e um antracito e carvão vermelho e preto brilhantes. A região estava em estado semiaberto. Dentro havia um objeto semelhante a uma banheira feito de aço. A área abaixo dela foi cavada e estava recheada de antracito, carvão e outros objetos inflamáveis. Eles continuaram queimando, fazendo com que a banheira de aço produzisse sons borbulhantes, deixando o vapor emanar, condensando-se no teto e pingando como chuva. Um artefato que precisa ser embebido em água quente. E os guardiões precisam adicionar periodicamente antracito e carvão para evitar que o fogo se apague. Se houver um artefato selado que possa emitir constantemente altas temperaturas, eles podem ser colocados juntos, facilitando a vedação. Klein olhou para a banheira de aço. Esperando que nenhum acidente estragasse seus planos, ele se aproximou e usou uma ferramenta para adicionar um pouco de antracito na fogueira. Quando olhou para cima, notou algo pelo canto do olho. Imerso sob a água quente da banheira estava um objeto metálico prateado. Juntos, eles pareciam formar uma pesada armadura de corpo inteiro. E uma parte tinha manchas de sangue vermelho escuro e removíveis e manchas vermelhas respingadas. 1:42. O sangue de um deus antigo. Então agora está armazenado permanentemente na diocese de Bäcklund. Klein já tinha visto esse artefato selado antes, quando as informações correspondentes surgiram em sua mente. Quando estava prestes a retrair o olhar, viu o espartano capacete prateado. A viseira do capacete foi puxada para baixo, fazendo com que seu interior parecesse escuro. Naquele instante, Klein sentiu que um olhar estava penetrando-o e lançando-se sobre ele. Ele tremeu quando deu 2 passos para trás apressadamente, seus batimentos cardíacos acelerados de forma errática. Sem ousar mais observar, Klein recompôs-se e lançou o olhar para a frente enquanto caminhava para a frente e deixava a área. Depois de passar por algumas áreas seladas, sua percepção espiritual foi acionada. Sentia que algo à direita o convocava. Além disso, estava produzindo os sons pulsantes de um coração em expansão e contração. De fato, o caderno da família Antigonos esteve me esperando todo esse tempo. Klein silenciosamente confirmou sua teoria anterior e, após esse chamado ilusório, mudou de direção e se aproximou dele. Em apenas 2 ou 3 minutos, viu uma sala com uma porta de pedra. Estava escuro por dentro, sem nenhuma fonte de luz. Com a iluminação da lanterna, uma estante vazia formada por osso branco apareceu nos olhos de Klein. Nela havia um caderno antigo em capa dura preta. Era o caderno da família Antigonos. Ornacis, Flégria, Ornacis, Flégria. Vozes ilusórias perfuraram os ouvidos de Klein enquanto ele confirmava seu alvo. As coisas aconteceram muito bem, mas Klein não ousou ser descuidado ou precipitado. Entrou cuidadosamente na sala enquanto se aproximava lentamente, com medo de que o mecanismo que selava o caderno da família Antigonos lhe infligisse danos. Assim, quando ele se aproximou, uma mão em uma manga vermelha escura de repente estendeu para fora de seu abdômen. Era a mão do espectro Senor. Um dos princípios de um mestre das marionetes,
use a marionete tanto quanto possível em situações que uma marionete poderia ser usada. Se algo acontecesse, a marionete suportaria o peso. Nesse momento, houve um som na direção da porta como se alguém tivesse entrado. As pupilas de Klein dilataram-se enquanto ele mergulhava para a prateleira de ossos sem pensar, fazendo com que a mão da marionete pegasse o caderno da família Antigonos. Ao mesmo tempo, sua mão direita enfiou a mão em suas roupas e abriu a caixa de charutos de ferro e vestiu a fome rastejante. Ele estava tentando se teletransportar diretamente para fora antes que o selo central reagisse. Durante esse processo, uma cena da porta naturalmente apareceu em sua mente. Uma figura vestindo um manto clássico com capuz estava ali. A figura tinha um rosto bonito que usava uma expressão sem vida. Os profundos olhos negros careciam de qualquer espiritualidade. Aquela membro de alto escalão da igreja que eliminou diretamente o Senhor da existência e acabou com a grande poluição de Backlund? Por que ela estaria escondida aqui? Isso não é lógico. Assim que uma sensação de horror surgiu no coração de Klein, ele instintivamente baixou a cabeça para olhar para seu corpo. Seu corpo estava sendo rapidamente enxugado como uma borracha apagando um desenho a lápis. Antes que pudesse tocar o caderno da família Antigonos, ele havia desaparecido completamente. Ponto.